Caso Zambelli revela caos na questão armamentista, diz o ministro Flávio Dino. Vamos deixar aqui grande a notícia para vocês lerem juntamente comigo. O ministro afirmou que o direito ao porte do armamento foi mal utilizado pela deputada. Ela teve 3 armas apreendidas pela Polícia Federal. Olha ali o Flávio Dino, que para mim é um dos melhores quadros que o Lula nomeou nesses últimos tempos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o caso da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que teve suas armas apreendidas pela PF, a Polícia Federal, nesta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, revela o caos existente no Brasil no que diz respeito à questão armamentista. Infelizmente, não é um episódio isolado. Esse fato da parlamentar é revelador do caos que havia e enfrentamos sobre a temática das armas no Brasil, disse nessa terça ao portal de notícias UOL. Segundo ele, não houve consequências máximas no episódio envolvendo a congressista, entretanto, afirmou que o sistema de justiça deve agir. Ele está falando do atentado contra o Luan Araújo, nosso colega jornalista. Na manhã desta terça, Carla Zambelli foi alvo de 3 mandados de busca e apreensão pela PF nos seus 2 endereços residenciais, um em Brasília e outro em São Paulo. Em nota, a corporação afirmou que as ordens foram executadas por determinação do STF, Supremo Tribunal Federal. Segundo apurou o Poder 360, o pedido foi feito pelo ministro Gilmar Mendes. O objetivo seria confiscar as outras armas identificadas pela Polícia Federal sob posse da congressista. O processo do STF está em segredo de justiça. Por meio de um vídeo, a deputada federal confirmou a operação policial e afirmou que teve 3 armas apreendidas. Em comunicado, disse que cooperou, como sempre fará, com as autoridades policiais. Porte de armas. Na entrevista, Dino disse que o direito de portar armamento presente na legislação brasileira foi mal utilizado pela congressista. Afirmou que o porte de arma não é para perpetuar ameaças contra terceiros. Em 2 de dezembro, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse o porte e apreendesse a arma e as munições da deputada depois que Zambelli apareceu correndo com uma pistola no bairro Jardim Paulista, localizado na zona oeste de São Paulo, no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno. Tô vendo aqui só se tá... Meu som tá bom, gente? Como é que tá para vocês? Porque eu tô ouvindo meu retorno um pouco estourado aqui. Mas aí em seguida o Poder 360 diz o seguinte: Gilmar Mendes atendeu um pedido feito pela PGR, Procuradoria-Geral da República, e determinou a suspensão da autorização do porte de arma da congressista também no dia 20 de dezembro. Na ocasião, o ministro do Supremo estabeleceu prazo de 48 horas para entrega voluntária da pistola e das munições em posse da deputada. As armas não podem ser vulgarizadas, disse Dino ao UOL. No domingo, dia 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. Na prática, a medida reduz o acesso às armas e às munições. A íntegra desse decreto foi publicada na edição de segunda-feira do Diário Oficial da União. Havia e há pessoas que utilizam o liberou geral como meio de vida, mas é incompatível com a ideia de que se trata de algo excepcional que não pode ser banalizado como foi, e isso serve para fundamentar nossa visão que o presidente Lula fez ao constar no decreto, que é preciso reorganizar isso, declarou o ministro na entrevista de terça. No novo decreto, entretanto, não irá afetar pessoas que já compraram armas, disse Dino em 1º de janeiro. Imediatamente não haverá efeito sobre quem já comprou armas de fogo, a não ser no que se refere à proibição de compra de munições para armas de uso de restrito. E aí tem a nota da Carla Zambelli sobre o caso, e ela diz o seguinte: a deputada federal Carla Zambelli informa nesta terça que tomou conhecimento de uma decisão de busca e apreensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal para fins de recolhimento das armas de defesa pessoal que estavam em sua residência. Chama atenção que mesmo a deputada Zambelli tendo cumprido integralmente a decisão anterior de forma voluntária, o STF tenha determinado uma medida ainda mais invasiva em seus endereços. É preciso informar que o recurso apresentado pela defesa da deputada não foi sequer apreciado, mesmo tendo sido protocolado antes do pedido de busca e apreensão da PGR. Por fim, Zambelli informa que cooperou, como sempre fará, com as autoridades policiais para o cumprimento da decisão. Caso qualquer atentado à vida da deputada agora desprotegida aconteça, já sabemos o responsável. Ou seja, ela mente, porque a vida dela não estava em risco quando ela ameaçou a vida do Luan Araújo, e ela se usa, na verdade, do vitimismo que ela tanto acusa a esquerda para fazer esse tipo de pataquada.
No dia 29 de outubro de 2022, a deputada federal Carla Zambelli foi filmada apontando uma arma para pessoas na esquina da Alameda Lorena com a rua Capitão Pinto Ferreira, no bairro de Jardim Paulista, localizado na zona oeste de São Paulo. Para vocês terem uma ideia da gravidade desse atentado dela, isso foi próximo da Avenida Paulista, o que tornou o caso muito público. Nas imagens, a congressista aparece correndo com uma arma em punho, entrando em um bar, dirigindo-se a um homem não identificado. Na verdade, é identificado sim, é o jornalista Luan Araújo, grita diversas vezes para que ele deite no chão, enquanto outras pessoas correm para deixar o local. O Luan, inclusive, está processando a Carla Zambelli. Em seu perfil no Instagram, Zambelli disse ter sido agredida por um grupo de pessoas na saída do restaurante. No vídeo, ela afirma que usaram um homem negro para vir para cima de mim. Falou que foi agredida verbalmente, cuspida e, após a queda, correu atrás do homem para que ele não fugisse. Nas imagens, mostra ela caindo sozinha. A deputada também mostra um ferimento na perna, que seria resultado de uma suposta queda durante a confusão. Outras imagens filmadas por pessoas no local mostram um homem de boné preto e camiseta florida, que é o Luan Araújo, se aproximando da deputada, que é rodeada por um grupo de 10 pessoas. O vídeo também mostra o indivíduo conversando frente a frente com Zambelli. Em seguida, ele se vira para sair do local. Nesse instante, a deputada tenta alcançá-lo e cai. Depois da queda, o homem corre e é perseguido por Zambelli e por um segurança armado, que inclusive disparou no chão próximo ao Luan, o que colocou ele em risco. Ele chegou a ser preso, esse segurança, e foi liberado sob fiança. Vamos ouvir, então, a declaração do Flávio Dino a respeito da Carla Zambelli lá no UOL. Eu estou com um trecho aqui. Eu queria até iniciar falando sobre o episódio envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, que, pelas redes sociais, está criticando aí uma busca e apreensão que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e realizada pela Polícia Federal na casa dela em busca de armas que ela mantém em casa. Eu queria saber quais informações que o senhor tem desse trabalho da Polícia Federal na casa da deputada federal Carla Zambelli. Nós tivemos uma situação em que, de modo até emblemático, eu diria, um direito previsto em lei foi mal utilizado. Esse direito ao porte de arma, que alguns têm, obviamente não é para perpetrar ameaças contra terceiros. E houve um episódio público e notório acerca disto, e isso ensejou que o próprio Ministério Público Federal requeresse medidas ao Supremo. O Supremo deferiu essas medidas e cabe à Polícia Federal cumprir, na condição de Polícia Judiciária da União. Esse cumprimento houve e os resultados das diligências serão comunicados ao Supremo, a quem cabe, obviamente, examinar as consequências. Chamo a atenção para o fato de que, infelizmente, não é um episódio isolado. Eu diria que este fato atinente a esta parlamentar é revelador do caos que havia e que nós estamos enfrentando nessa temática das armas no Brasil. As armas não podem ser vulgarizadas, exatamente porque, quando utilizadas indevidamente, causam danos profundos, danos gravíssimos, danos até irreversíveis. Com a graça de Deus, neste caso de abuso, não aconteceram essas consequências danosas máximas. Mas, evidentemente, o sistema de justiça tem que agir diante da violação da lei, como, infelizmente, aparentemente, nesse caso, ocorreu. O senhor sabe se lá foram encontradas na casa dela outras armas, ministro? Porque havia aquela arma que ela utilizou na rua, como o senhor diz, ameaçando ali uma pessoa indevidamente, e havia uma ordem para a apreensão desta arma. A ordem do ministro Gilmar Mendes pressupõe a existência de outras armas. É isso? A Polícia Federal encontrou outras armas na residência da deputada? Sim, havia outras armas e esse resultado vai ser formalizado perante o Supremo Tribunal Federal. Eu realmente não sei detalhes quanto à diligência, mas a informação que eu tenho é de que a ordem judicial do ministro do Supremo foi cumprida e a diligência foi positiva, no sentido de que havia, sim, outras armas e que vão ser sabe que tipo de arma? Ao Poder Judiciário. O senhor sabe que tipo de arma? Não tenho esse conhecimento, esse detalhe
acerca da diligência. E agora, mas a decisão do ministro Gilmar Mendes, ela foi baseada em quê, ministro? Em relação ao episódio do dia 29 de outubro, teve algum outro pedido extra? Essa nova decisão do Supremo, mas ela vem como? Houve, Fabiola, um pedido do Ministério Público. E eu imagino que esse pedido do Ministério Público derivou de fatos novos. Eu realmente penso que cabe ao Ministério Público informar a sociedade as razões do seu pedido. Nesse momento, então, Carla Zambelli, a deputada, ela não tem mais nenhuma arma no poder dela? À luz da decisão do Supremo, esta foi a determinação. E a diligência foi cumprida. Agora, quanto à existência de outras armas, é claro que a investigação continua. Mas o conteúdo da decisão do Supremo foi atendido pela Polícia Federal. Esse é o vídeo do Flávio Dino, gente. A manifestação da Zambelli foi essa daqui nas redes sociais, para vocês verem também juntos. Vamos ver aqui. Olá, aqui é Carla Zambelli, 3 de janeiro de 2023. Hoje eu sofri busca e apreensão a mandado do STF para a entrega de outras 3 armas que eu tenho. Apesar de ter entregue espontaneamente minha G3C 9mm, eles levaram também agora minha 380 Taurus, uma Ruger 9mm e uma arma de coleção 38 que eu tinha. Os policiais foram muito educados e o que me causa frustração e não só muita frustração, mas também revolta, é saber que assim mesmo a STF tem agido, por exemplo, para proibir ações em morros onde a gente sabe que tem armas ilegais, onde existem estupradores, assassinos, traficantes de drogas, e que essas mesmas pessoas, quando são presas, imediatamente são soltas na audiência de custódia, enquanto nós sabemos que existem patriotas, como a Clio, por exemplo, presos injustamente. Isso só me dá mais força para lutar. Clio Irano era uma das vândalas, das terroristas em Brasília, que estavam ajudando a botar fogo em ônibus logo depois da diplomação do Lula. Lutar para que a justiça se faça nesse país. Eu quero pedir apoio de todos vocês. Saibam de uma coisa: nós não vamos desistir do nosso Brasil. Nosso Brasil tem jeito. E eu tenho certeza que Deus está conosco e vai fazer a coisa certa acontecer. Resistam, persistam, não desistam. E continuemos juntos e unidos. Essa daí é a Carla Zambelli, gente. Esse aqui é o vídeo dela atentando contra a vida justamente do nosso querido Luan Araújo, jornalista sério esportivo, que foi lá fazer uma manifestação contra a deputada na véspera do segundo turno. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui. Meu nome é Lorena. Tô fazendo um boletim de ocorrência. Eu fui agredida agora há pouco. Essa é ela mentindo, né, gente? O nome deles, né? E esse aqui é a imagem de verdade. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. Calma aí, ó. A Carla Zambelli aqui, ó. Calma aí. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui, ó. Carla Zambelli armada aqui, galera. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. Olha, a Carla Zambelli, ó, gente, armada. Abraçando a pessoa aqui, ó, com a arma.